Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 16. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que Tu nos constituíste por meio da morte de Cristo Jesus e da aceitação dele para a salvação da nossa vida. E, ó Deus, nessa hora, Deus, pedimos que Tu venhas revelar ao nosso coração aquilo que Tu mesmo tens reservado, atingindo-nos, ó Deus, alcançando-nos, influenciando-nos, ó Deus, para que realizemos o querer do Teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Jesus, ele começa o ministério de uma forma estranha, porque se tratando do próprio Deus, ele começa a reunir pessoas. Poderia ter selecionado anjos para começar o seu ministério na terra. E ele vai começar com homens, e homens simples. Porque se fizéssemos um planejamento, sentássemos com alguém muito entendido na área de trabalho em equipe, ele diria: vamos escolher os melhores. E diria assim: mas como nós vamos formar um grupo dos melhores? Diz: precisamos de alguém com conhecimento de geografia, conhecimento profundo sobre toda a região que nós estamos, outras regiões, mas também com conhecimento a respeito do mundo então conhecido, porque havia ainda regiões do mundo regiões que não eram conhecidas. Por exemplo, o norte de Roma, onde ficavam os visigodos, os ostrogodos e os francos, conhecidos mais tarde como vikings. Esse mundo não era conhecido. Provavelmente chamariam um economista também para fazer parte da equipe, dizendo: precisamos de um economista porque vamos precisar de recurso financeiro, precisamos ter uma planilha de gasto, a planilha de receita, de arrecadação, para que a gente possa avançar. Como que a gente vai evangelizar o mundo inteiro sem dinheiro, sem recursos, sem planejamento financeiro? Precisamos de um estrategista militar, provavelmente, alguém acostumado a caminhar por essas terras, para que possa nos orientar, possa nos ajudar no deslocamento que nós teremos que fazer, mas também que seja perito em logística, porque vamos precisar de deslocar equipamento, deslocar alimento, para que as equipes possam trabalhar sem qualquer dificuldade. Formariam provavelmente grandes equipes. Jesus vai escolher um grupo de pescadores, de homens simples, e Jesus vai orientar esses homens em Lucas capítulo 9, dizendo: não levem coisa alguma, contrariando todo o princípio da logística, do apoio para deslocamento em terreno. Não levem coisa alguma, a não ser um alforje, uma bolsa, e vocês levem o mínimo possível. Jesus diz a eles: vocês não vão precisar de muitas coisas. E o estrategista militar, Jesus diz: não, vocês serão presos, e vocês serão mortos, muitos de vocês vão morrer. Jesus está preparando a sua equipe e dizendo à equipe: agora vocês podem ir. Jesus morre, ressuscita, os discípulos tomam conhecimento da ressurreição de Jesus, e então eles voltam a se reunir com Jesus, e numa expectativa de que agora vai ser diferente. E aí Jesus
Eles estão esperando que Jesus possa dizer: vamos fazer uma mega igreja, nós vamos nos reunir aqui, eu vou continuar multiplicando o pão todos os dias, vocês terão alimento, eu vou transformar a água em vinho, todos os dias vocês vão ter o que beber, que vai ajudar vocês. Aí Jesus diz a eles: agora está na hora de vocês irem. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus está dizendo: chegou a hora agora de vocês enfrentarem a adversidade. Mas por que fazer isso? Primeiro, porque eles haviam recebido a salvação, e essa salvação recebida deveria ser compartilhada. A missão principal da igreja é compartilhar a salvação que ela recebeu. Jesus disse: vocês terão que compartilhar isso. Vão pelas ruas, pelos vilarejos, pelas cidades, pelas aldeias, pelas cidades, mas vão pelo mundo inteiro para pregar o evangelho. Eu acho que eles ficam olhando para Jesus, são pescadores, são homens simples, muitos deles. E agora? Como é que nós vamos alcançar o mundo inteiro? Não temos um grande economista, não temos um grande estrategista militar, não temos um conhecedor do território e até do mapa mundi, não temos nada disso, não temos dinheiro. Como a gente pode alcançar o mundo inteiro? E eles ficam imaginando como que isso vai acontecer. A missão da igreja é pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Jesus não vai dar ênfase à reunião, mas à pregação. A igreja que se desloca, que vai, busca gente e traz. E depois que vem, que profetiza a sua fé, que é batizado, que é reenviado, que é enviado outra vez, e a igreja sai outra vez e evangeliza e salva pessoas através de Cristo, e a igreja volta trazendo consigo os salvos. E a igreja então reunida, e ela é comissionada outra vez, e essa igreja se desloca de novo. Parece que as igrejas mudaram. Porque parece que a gente reúne somente para festejar. Nós nos reunimos para ouvir Jesus dizendo: vão, podem ir. Estamos recebendo o que vocês trouxeram, mas vocês podem ir. Vocês podem evangelizar. Esse é o grande desafio da igreja. Quando a igreja perde essa visão, ela precisa agora criar novos caminhos, novos métodos, não necessariamente métodos cristãos, não necessariamente métodos aprovados por Deus, para que ela consiga atrair pessoas, porque o grande alvo talvez passe a ser a reunião e não a evangelização. O desafio da igreja é a evangelização. E um fazer dois, dois fazerem quatro, quatro fazerem oito, oito fazerem 16, 32, 64, 128. A igreja aí multiplicando-se pela evangelização. Mas onde? Jesus disse: comecem aqui mesmo em Jerusalém. Começam onde? Em Jerusalém, dentro de casa. Tem alguém perdido dentro de casa? Evangelize. Mas ele não quer ouvir: ore por ele incessantemente, ore pela salvação dele todos os dias. Mas ele não quer orar comigo. Não precisa você ter que ele venha orar. Ore você pela salvação dele todos os dias. Isso é fundamental. Comecem aqui em Jerusalém. Eu vi o pastor Joaquim de Paula Rosa pregando uma vez. Ele contou a seguinte ilustração: Deus reuniu todos os anjos e disse a eles: olha, eu vou cumprir o propósito que havia sido criado desde a fundação do mundo para a salvação do homem. Eu vou me tornar homem, irei até a terra e vou nascer de uma virgem, e eu andarei na terra e as pessoas me conhecerão na forma humana. Então diz que os anjos, pastor Joaquim contando a sua ilustração, disse que os anjos disseram: mas como vai ser isso? Disse: eu vou morrer. Então os anjos disseram: mas o senhor é imortal, como que o senhor vai morrer? Disse: eu vou morrer na forma humana para salvar a humanidade. Eu vou ser sacrificado na cruz para que eles possam ser salvos.
E aí um anjo perguntou: e depois que o Senhor morrer? Disse: eu vou ressuscitar. O Senhor vai ressuscitar? Disse: vou ressuscitar. E aí diz lá o pregador, Joaquim de Paula Rosa, e então Jesus veio. E aí Jesus veio, nasceu da Virgem, começou o seu ministério. Durante 3 anos e meio, ele recrutou discípulos, apóstolos, e ele preparou essas pessoas. E aí depois ele foi preso, foi julgado, condenado, morreu crucificado, ressuscitou e foi para o céu. Quando ele retorna ao céu, os anjos estão enfileirados para receberem Jesus. E aí um anjo diz assim: Senhor, o Senhor conseguiu fazer o que o Senhor disse que ia fazer? E Jesus disse: fez. O Senhor morreu? Ele disse: morri. Mas antes de morrer eu recrutei pessoas, eu treinei apóstolos para eles darem continuidade, para que a igreja possa se formando e evangelizando e ganhando vidas, para pessoas possam vir para cá. E aí um anjo perguntou: mas e se eles falharem? Ao que Jesus prontamente respondeu: eu não tenho um plano B. Este é o meu único plano. Eu treinei pessoas, formei uma igreja, e se a igreja falhar, eu não tenho um plano B. Irmão, ninguém vai chegar a Jesus senão pela pregação da igreja. Ninguém será salvo senão pelo testemunho da igreja. Ninguém terá o seu coração quebrantado senão pela oração da igreja. Nós somos o único plano de Deus. A igreja evangelizar, a igreja estar na rua, o evangelismo pessoal, olhar para alguém na sua rua e você dizer assim: você precisa de Jesus, eu posso conversar com você. Nós precisamos testemunhar, porque Deus não tem outro plano. Nós estamos voltados hoje, de um modo geral, como igreja, muito mais para a festa que a igreja é capaz de fazer quando está reunida, enquanto pessoas estão descendo pelos desfiladeiros da morte para o inferno. Não há um plano B. Nós somos o único plano de Deus. Jesus, então, eles estão olhando para Jesus. Jesus disse: podem ir. Mas assim, disse: é. Sem um economista, disse: é. Sem dinheiro, disse: é. Assim. Pelo mundo inteiro, Jesus disse: pelo mundo inteiro. O evangelho chegou a todos os 4 cantos da terra, porque aqueles homens que estavam ali, naquele dia, ouvindo Jesus dizer: podem ir, Jesus subiu ao céu. Houve a chamada Assunção. Jesus subiu ao céu e eles ficaram ali, olhando um para o outro. E provavelmente no meio deles um apóstolo levantou e disse: então vamos. E o outro ficou de pé e disse: é, então vamos. Outro levantou e eles pensaram: para onde? Vamos começar aqui em Jerusalém. Temos que permanecer aqui até que do alto sejamos revestidos de poder. E desceu sobre eles poder do céu. E eles saíram caminhando. Algumas vezes, se você ler a história da igreja, você vai perceber que Deus foi criando situações para que as pessoas pudessem ser salvas e os discípulos pudessem se desviar do caminho que eles escolheram, para que eles pudessem estar no caminho de Deus. Muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, Deus está agindo para que possamos agir de outra maneira, fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos à manifestação de Deus. Jesus disse: podem ir. E eles saíram andando. Para onde? Não sei. Ele disse para a gente ir aqui mesmo em Jerusalém. Vamos pregar e vamos começar. Os estudiosos entendem que a igreja primitiva, a primeira igreja, ali no capítulo de Atos,
ela chegou a ter 12.000 pessoas ligadas à igreja. Não havia templo grande para se reunir. A igreja se reunia nas casas, as pessoas eram perseguidas, perdiam seus bens, outros morriam, e eles testemunhavam, e pessoas eram salvas, e isso chegou até os confins da terra. Chegou até aqui. Nós podemos nos reunir para festejar, mas a gente não pode esquecer que esta não é a missão principal da igreja. Desde Amsterdã, desde Lausanne, na Suíça, os congressos de 1982, o mundo foi convocado para a evangelização, o papel fundamental da igreja, e decidiu que o papel fundamental da igreja pela evangelização seria a ação social, e a igreja se perdeu. Dentro dessa perspectiva, perdeu toda a sua visão, porque a igreja voltou todo o seu trabalho para a ação social, achando que pela ação social iria salvar vidas para o reino de Deus. 1982, 2 congressos, Amsterdã, na Holanda, hoje Países Baixos, e Lausanne, na Suíça. É preciso que nós entendamos que quem pode dar comida à pessoa, a igreja pode fazer, mas Deus pode fazer muito mais do que a igreja é capaz de fazer. O papel da igreja é pregar o evangelho, anunciar a salvação. Nós podemos dar alimento? Podemos sim. Jesus multiplicou o pão quando as pessoas estavam ali, famintas. Jesus multiplicou os pães e deu a todas elas. E enquanto elas estavam ali, Jesus se ausentou, foi para a outra parte da banda. Quando elas despertaram, disseram: onde é que ele estava? Cadê ele? Ele não estava aqui com a gente? E eles queriam seguir a Jesus. Jesus, quando eles encontram Jesus em João capítulo 6, eles dizem: Senhor, nós te buscamos a noite toda, onde é que o Senhor estava? E Jesus disse: vocês estão me buscando pelo pão que perece. Eu sou o pão que desceu do céu. E se você comer da minha carne e beber do meu sangue, você nunca mais terá fome. Você terá salvação eterna. A igreja pode oferecer alimento, mas não pode deixar de exigir que essa pessoa ouça a pregação da palavra de Deus, que essa pessoa queira ouvir e queira se comprometer com o reino de Deus. Porque quando aquelas pessoas começaram a ouvir Jesus dizendo que elas precisavam do reino de Deus, muitas delas foram embora, ainda em João capítulo 6. O apóstolo se aproximou e disse: Senhor, eles estão indo embora. E Jesus disse: vocês também querem ir embora junto com eles? Podem ir. Ou seja, essa não é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja é a pregação. Jesus disse: vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue. Vocês têm que ter parte comigo, para que vocês possam fazer parte do reino dos céus. Como isso pode acontecer? Somente entregando a vida a Jesus. Igreja que não evangeliza não faz parte do plano, não está cumprindo o plano de Deus. Igreja que não vai buscar pessoas, ela não está dentro do projeto de Deus. O papel da igreja é a evangelização. Ué, mas a gente não adora? Adora, mas não coloque isso como meta principal. Porque se nós hoje resolvêssemos todas as igrejas da terra somente adorar e não mais evangelizar, daqui a alguns anos não teríamos mais igrejas sobre a face da terra, porque ninguém estaria se convertendo, e os que estão aqui adorando, os adoradores em todos os lugares, estariam morrendo, e nós não teríamos mais igreja. O nosso papel é a evangelização. Bem-aventurada é a igreja que tem os seus olhos voltados para a evangelização. Eu vou pedir que você pense pelo menos em 5 pessoas que você poderia orar por elas agora, para que elas viessem a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que elas fossem transformadas pelo poder de Deus. Conhecer a Cristo significa ser transformado. Eu lembro da história real do pastor Will. Ele vinha caminhando pela rua, viu um homem embriagado, caído no chão, e ele conversou, evangelizou aquele homem, e aquele homem aceitou Jesus, e o nome dele era Ed. Pastor Will conduziu esse rapaz, Ed, até a igreja. Lá ele tomou uma decisão, confirmou a sua decisão, entregando a vida a Jesus.
No dia seguinte, ele não bebeu. No outro dia, ele não bebeu mais. 3 meses depois, sem beber, frequentando a igreja, outra pessoa, ele convidou o filho para ir à igreja. E o filho foi com ele, chegou lá. O convertido, Ed, levou o filho até o pastor Will e apresentou o seu filho. Apresentou o seu filho ao pastor. O pastor Will conheceu o filho do Ed e disse: tudo bem? E sem perder a oportunidade disse: você conhece a Deus? E o filho do Ed disse assim: pastor, como é que eu posso conhecer se eu nunca vi Deus? Pastor Will olhou para ele, para aquele jovem, e disse: jovem, você já viu a sua nuca alguma vez? E o rapaz, meio triunfante, deu um sorriso e disse: já. Eu vi no espelho, por isso eu sei que ela existe. Pastor Will disse para o rapaz: olha nos olhos do seu pai. Se você no espelho consegue ver a sua nuca, por isso você acredita que ela existe, olhe nos olhos do seu pai, que os olhos do seu pai são espelhos onde você vai conseguir ver Deus. O Ed lentamente virou-se. O filho do Ed virou-se, olhou nos olhos do seu pai. E quando ele olhou nos olhos do pai, estava parado. Olhando para ele, ele olhou dentro dos olhos do pai. Ele lembrou de quantas vezes ele foi buscar o pai embriagado no bar. Quantas vezes sujo de lama. Quantas vezes o pai desapareceu embriagado sem que a família soubesse onde estivesse. E ele ficou olhando nos olhos do pai, lembrando de toda a sua infância, adolescência, todo o sofrimento que ele passou por causa da embriaguez do pai. E agora ele estava diante do pai dele 3 meses sem usar bebida alcoólica. Ele olhando nos olhos do pai, as lágrimas começaram a escorrer no seu rosto. E lentamente ele virou para o pastor Will e disse: eu creio que Deus existe. Eu consigo ver Deus nos olhos do meu pai. O mundo precisa olhar para nós e ver Deus através de nós.